Vamos falar hoje de um assunto super polêmico, o uso de mamadeira e chupeta. Vem comigo que a gente vai conversar mais sobre isso. Olá, meu nome é Bruna Ramos, eu sou especialista em amamentação e aqui a gente traz todo o conteúdo para que você tenha uma maternidade mais leve e mais tranquila. E vem comigo para mais um vídeo. Então, né, gente, a mamadeira, assim, ela é super difundida na nossa cultura ocidental, né? É uma coisa que, assim, a gente vê anúncios, a gente vê em todos os lugares, né, de lojas de bebê e farmácias e tudo que a gente vê, né? Todo mundo fala, o pessoal tem costume de dar mamadeira de presente. Só que ela não é tão boa assim pro seu bebê. E por isso que eu falo que a polêmica, a chupeta é a mesma coisa. Eu sei que tem toda uma questão aí de praticidade, da chupeta acalmar e tudo mais, mas a gente tem sim que falar dos impactos do uso da mamadeira e da chupeta. Para quê? Para que você, mãe e pai, possam, sabendo dos riscos do uso, definir se vocês querem usar ou não, né? Eu falo que assim, é melhor não usar? É melhor não usar. Mas a gente sabe que tem casos em que os pais acabam precisando, acabam não conseguindo outras opções e usam. Então eu quero aqui que vocês tenham todas as informações possíveis que vocês podem ter sobre isso, para vocês decidirem com consciência se vocês querem ou não usar no seu bebê, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente fala, né, que a chupeta e a mamadeira não são boas para o bebê? Isso, a gente tem estudos mostrando, tá, gente? Não é tirado da minha cabeça, não é eu que tô falando, são estudos que mostram, tá? Então, o primeiro ponto importantíssimo, chupeta e mamadeira podem levar a desmame precoce. Pois é, né? Muitas mães falam, ai, meu bebê desmamou, eu dei mamadeira e meu bebê não quer mais pegar o peito. Por quê? Principalmente a mamadeira, pensa só, mamadeira tem um buraquinho mais minúsculo que esse, né, pequenininho que esse buraquinho seja, o fluxo de leite sai. O bebê não tem que fazer força. Então você pensa que quando o bebê vai sugar no peito, ele tem uma série de músculos da face trabalhando para ele fazer essa sucção, né? Ele tem que fazer um esforço para mamar. E a mamadeira não tem esse esforço envolvido. Ele usa 2 músculos do rosto, né? Ele usa super pouco essa musculatura e é muito fácil. Ele põe lá o leite que praticamente flui sem ele perceber e esse leite vem. Então a confusão de fluxo, né, é causada pela mamadeira por isso, porque o fluxo, o leite vem, o bebê não tem que fazer esforço e a hora que ele vai pro peito, ele tem que fazer um esforço para sugar, ele fica irritado. Aí vira bola de neve. O bebê mama na mamadeira, aí vem pro peito, briga, aí a mãe dá mais mamadeira, aí a hora que ele vem pro peito ele briga de novo, aí vai caindo a produção de leite dessa mãe, aí ele briga mais ainda com o peito. A hora que a gente vê, se instalou toda essa sequência de desmame precoce em que esse bebê vai largar o peito, né? Então não tem jeito, gente. Mamadeira é fator de risco para desmame precoce. Ah, mas todo bebê tem confusão de fluxos? Não. Mas muitos têm. A gente não tem como saber qual bebê vai ter. E aí você vai arriscar. É esse o ponto que eu quero colocar para vocês. Não dá para saber qual bebê vai ter, não é todo bebê que tem. E às vezes o bebê não tem logo. Então pode ser que o bebê não tenha, por exemplo, nos primeiros usos. Tem bebê que tem logo de cara. Mas tem bebês que pode ficar meses, e depois de meses ele começa do nada, por exemplo, com 8, 9, 10 meses, 1 ano, desmamar sozinho. Mas tem uso da mamadeira, então não desmamou sozinho, não foi que esse bebê naturalmente largou o peito. Ele teve uma confusão de fluxo com o peito e a mamadeira, tá bom? Então, se alguém falar pra você, ai, meu bebê com 1 ano desmamou sozinho, mas usa mamadeira, pode ter certeza que foi confusão de fluxo, não foi desmame sozinho, tá? Então, é uma questão. Ah, mas e a chupeta? A chupeta causa confusão de bicos. Por que isso acontece? Porque o jeito que o bebê chupa a chupeta é diferente do jeito que ele mama no peito. Então, o que acontece? Quando o bebê vai pegar o peito aqui, ele tem que abocanhar, né, a areola de forma que sobe um pouquinho de areola em cima, tá vendo? E embaixo, não. Então, ele faz um bocão. Quando o bebê chupa a chupeta, ele faz boquinha. E o que acontece? Esse bebê tende, a hora que ele vai pro peito, quando ele chupa a chupeta, a fazer boquinha. E aí o que acontece? Ele não mama eficaz. E isso pode tanto afetar o ganho de peso dele, quanto afetar a produção de leite da mãe. Porque ele não extrai o leite de forma eficaz. Pode causar dor na mãe, pode causar várias questões aí de amamentação. Então, não tem jeito. Todo bebê vai fazer confusão de bicos? Não. Mas muitos vão. Além do que, o que acontece? Pensa que esse bebê tá aqui chupando a chupeta. Ou ele tá lá chorando de fome e a mãe não identifica que é fome da chupeta. Aí esse bebê chupa a chupeta. E, na verdade, esse bebê precisava o quê? De leite. Ele precisava estar enchendo a barriguinha dele. Aí também a gente acaba gerando um ciclo que é o quê? O bebê vai menos pro peito,
estimula menos o peito, mama menos leite porque ele tá na chupeta. E aí, 2 fatores ocorrem. Ele pode ter menos ganho de peso e ele pode cair a produção de leite da mãe. Por quê? Porque não tá tendo tanto estímulo quanto precisaria ter no peito da mãe, né? E aí a gente gera o quê? Aí vai pro pediatra, o pediatra vai falar que tá com baixo peso, manda dar fórmula. Mas na verdade, qual que é o problema? A chupeta que tá fazendo esse bebê ir pouco pro peito. E aí a mãe vai dar fórmula na mamadeira, porque o pediatra não orienta direito, porque temos várias alternativas à mamadeira. Inclusive tem reels lá no meu perfil do Instagram, mostrando as alternativas à mamadeira, né? Que eu falo quais são boas, tá? Pra você não dar mamadeira pro bebê se você precisar complementar ou se você vai voltar a trabalhar por algum motivo, tá bom? Então, a gente tem que entender que assim, você pode dar chupeta se você quiser? Sim, mas você tem que saber desses riscos, entendeu? Você tem que entender que tem esses riscos, tá? Não tem jeito. Mas é só esse o risco? Antes fosse só esse o risco, né? Que já é muito, porque o bebê acabar sendo desmamado e ficar sem leite materno, que é o melhor alimento para ele, já eu acho que é um peso grande, né? Mas nós temos outros riscos, e eu vou falar deles agora. E antes da gente continuar, se você tá curtindo esse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e assina o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Bom, já comentei que altera a pega no seio, então altera a forma como esse bebê faz a sucção, né? Porque modifica o jeito que ele faz sucção, modifica toda essa musculatura orofacial dele, tanto o uso da chupeta quanto da mamadeira, porque o tipo de sucção é totalmente diferente, os músculos usados são diferentes, então pode sim ter modificações e adaptações nessas musculaturas orofaciais pelo uso da mamadeira e da chupeta, tá? Isso pode causar modificações lá no futuro. Pode causar modificação nos dentes, sim, por quê, gente? Pensa só, os dentes, quando a gente fecha, depois que o bebê tem dente, nasce, teria que encostar um no outro, né? E o uso da chupeta faz com que a gente tenha o quê? Um afastamento disso, e aquelas chupetas gordinhas são piores ainda, porque elas afastam mais, então pensa aqui fica assim, né? Naquelas chupetas gordinhas, fica assim a boca do bebê. Então, piora mais ainda a posição dos dentes. E vai dando o que a gente chama de modificação na oclusão. A oclusão, né, que é essa distância entre os dentes de cima e de baixo. Normalmente a gente tem um afastamento assim, né, no bebê que usa chupeta, tá? Mamadeira também, mas a chupeta é pior. Porque normalmente a chupeta tende a ser usada por mais tempo, né? Então, você vê, era pra estar assim e ele fica assim. Então, você tem uma modificação nessa parte, né, da dentição do bebê, tá? Quanto mais usa, gente, pior fica. Então, o bebê usou até 1 ano, vai ter um impacto. O bebê usou até 2 anos, tem outro impacto. O bebê usou até 3, 4 anos, a criança, né, tem outro impacto, tá? Então, quem opta por dar chupeta, a recomendação é assim, muita cautela, não deixe usar o tempo todo, né? Use só em momentos bem específicos e tire o quanto antes. O ideal é tirar antes de 1 ano, né? E a gente sabe que não acontece, que acontece a maioria das vezes. Então, por isso que eu falo que vocês têm que saber dos impactos para vocês avaliarem se vocês querem ou não dar, né? Se você falar, Bruna, mesmo sabendo de tudo isso, eu quero dar, a escolha é do pai e da mãe, né? Mas vocês precisam saber da informação. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? O uso da chupeta e da mamadeira também altera a respiração. O bebê passa a ter uma respiração muito mais bucal do que nasal. Isso não é legal, né? Então, crianças que, por exemplo, começam a dormir depois que tiram a chupeta de boca aberta, passam mais tempo com a boca aberta, eles modificam, né? O uso da chupeta e da mamadeira modifica essa respiração para ela passar a ser mais bucal do que nasal, tá? E não é o ideal é que a gente respire pelo nariz e não pela boca. E aí a gente vê muitas crianças que usam chupeta assim. Isso não é legal, tá? O uso também da chupeta e da mamadeira pode afetar a fala e a mastigação. A fala, principalmente a chupeta, é aquela criança que passa o dia inteiro chupando chupeta e não tem, né, a gente não tira essa chupeta para a criança falar, né? E a mastigação, por quê? Também pode afetar por causa que eu falo, né? Toda essa questão da sucção, a sucção no peito, ela vai preparando a musculatura do rosto depois para mastigação. E a sucção da chupeta e da mamadeira, como é diferente, não tem o mesmo efeito. Então, é um fator que pode impactar, tá? A gente ainda tem um risco de contaminação, né, gente? Disso aqui ficar contaminado, a mamadeira ficar contaminada com alguma bactéria, alguma coisa, e dar alguma infecção gastrointestinal, alguma coisa assim no bebê. Tem esse risco, tá? Que no peito a gente não tem, mas na chupeta e na mamadeira a gente tem, tá? E o risco também do uso da mamadeira, né, quando o bebê já tem dente e ele mama à noite e não escova o dente depois, é cárie. E no peito a gente não tem esse risco. Por quê? Quando o bebê suga no peito, o que acontece? Ele faz a sucção e esse leite praticamente não entra em contato com os dentes, né? Pelo jeito que o leite fica na boca. Fora que o leite materno possui propriedades, né, que ajudam a inibir o crescimento das bactérias causadoras de cárie. E a gente não tem isso na fórmula.
né? A fórmula, sim, a gente tem maltodextrina, por exemplo, que é um açúcar, e a gente sim tem um risco aumentado de cáries em bebês que tomam fórmula de madrugada e não tem dentes, não escovam o dente depois, tá? Isso é fato, né? Então, é outra questão que pesa um pouco. Se o bebê já tem aí 2 anos, tem dente, toma mamadeira de madrugada e não escova o dente depois, ele tem um risco aumentado de cárie. Quer dizer que ele vai ter cárie? Lembra o que eu falo? Tem um risco maior. Quer dizer que vai ter? Não necessariamente, mas a gente está adicionando riscos a ele, né? Então, gente, é isso. O que eu quero que vocês entendam é, vocês vão tomar a decisão de usar mamadeira ou usar chupeta, mas vocês têm que tomar a decisão de forma consciente, tendo informação. Não é que nem aquela... Ai, não dá nada. Calma, não é bem assim. A gente tem vários riscos aumentados para várias coisas, né? Então vocês têm que saber, né? Vocês vão tomar decisão mediante o que servir para a família de vocês, o que fizer sentido para a família de vocês. Mas vocês têm que tomar informados, para não falar depois, ai, mas eu não sabia que podia causar isso. Não, tá cheio de informação por aí, a gente tem um super acesso à informação hoje, não é mais desculpa de falar, ai, mas eu não sabia. A gente tem como saber. Então, né, que eu falo, pesquisem, estudem, se informem e tomem a decisão que funcionar para a família de vocês. Se vocês falarem, ah, não, eu quero dar chupeta, eu vou dar chupeta sabendo dos riscos, ótimo, né? Tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que saber dos riscos, dos benefícios, das possíveis consequências e tomar a decisão que a gente acha que vai ser melhor. E arcar com as consequências no futuro, dessa decisão que nós tomamos, né? Tudo é assim na vida, não é? Então, vai ser a mesma coisa quando a gente fala dos nossos filhos, tá bom? Então, era só isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês saibam para vocês tomarem a melhor decisão que vocês puderem, mediante todas as informações e a situação que vocês estão vivendo no momento, tá bom? Então, era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui, vocês deram chupeta ou mamadeira pro bebê de vocês? Aqui, todo mundo sabe, eu nunca escondi que a Júlia usou sim chupeta. Eu não era consultora de amamentação na época. Hoje em dia, eu não daria, né? Ela usou até 2 anos e 8 meses, quando a gente conseguiu de vez tirar, e já vinha diminuindo muito o uso, e aí a gente conseguiu tirar de vez. Hoje em dia eu não daria, porque assim, eu vejo algumas questões em termos da mordida dela, né, da questão da respiração, eu observo isso na minha filha. Eu sabia na época de várias dessas questões? Sabia. Hoje em dia eu sei muito mais, porque eu estudei muito mais para ser consultora de amamentação. Né? Então, hoje em dia, eu não daria. Eu tive sorte que não causou desmame, não causou problema na pega dela. Ela é uma das exceções que não teve problema, né, com o uso da chupeta. Ela mamou até 2 anos e 8 meses, quando eu optei por desmamar, né? Então, eu tirei a chupeta, eu optei por desmamar também, foi uma decisão minha, por ela continuava mamando, né? Mas, assim, é um negócio que a gente tem que saber do impacto, né, gente? Eu falo, eu vejo os impactos na minha filha. Então, a gente tem que realmente pesar muito bem o que a gente quer, né, pra gente ver se vai fazer ou não, tá bom? Então, era só isso mesmo que eu queria que vocês entendessem, né, pra vocês tomarem essa decisão tranquila. Um beijinho e até o próximo vídeo.